Vamos lá. Boa noite, galera. Estamos de volta gravando mais um vídeo para o nosso canal. Como o Douglas gosta de lembrar, no final do vídeo, dá o like, curtir, acionar o sininho, né? Que é importante pra caramba pra gente. Se inscrever no canal, que é o fundamental, junto com o like. Hoje temos um representante de cada grande do Rio. Temos a presença aí de Pompeu Pelosi participando conosco. Vai falar um pouquinho do Botafogo. Precisava, né, de um representante, líder do campeonato, absoluto. Isso a gente vai falando durante o programa. Temos Rafael Rocha, o nosso tricolor, falante, atropela todo mundo. E Douglas Fares, o flamenguista insatisfeito. O Flamengo pode ganhar o Mundial, que ele continua reclamando. Mas é assim mesmo, e é o Vascaíno que falhava o nome do canal nas costas, né? Sofredor total. Um ano cai, um ano sobe, um ano cai, um ano sobe. Eu acho que eu estou no ano de cair, mas vamos lá. E o ano cai, Boa o ano noite, fica também, Fabinho. né? O ano cai, o ano fica também, né? O ano cai, o ano sobe. Porque é obrigado, né? Fabinho, dá teu boa noite, já que você está falando. Boa noite. Mais uma rodada boa aí pro Fluminense. Excelente pro Botafogo, né? Boa E noite. Boa noite, Douglas. boa noite. Boa noite a todos e mais uma rodada também maluca para o Flamengo, né? Louca para o Flamengo, depois daquela vitória lá de virada e aquele UFC lá no vestiário, MMA, onde valeu tudo, até casos de polícia. Mas enfim, conseguimos ganhar e não deixar o Botafogo abrir mais ainda, né? Maravilha. Pompeu, todo tempo para você. Líder absoluto, artilheiro do campeonato, goleada na rodada é contigo. Salve, rapaziada, beleza? Prazer estar aqui com essa rapaziada que está sempre informando e opinando também, que isso é interessante. O Botafogo está numa fase daquelas que quase inacreditáveis, então tem que curtir mesmo. Assim, tá tudo dando certo. Tiquinho ontem estava, né, também mantendo a frente dele como artilheiro, tá tudo certo. Até o rapaz lá que não estava jogando bem entrou e meteu dois, então tá tudo certo. Tudo certo, né? Tudo maravilhoso. E o botafoguense supersticioso não pode falar muita coisa. Vamos ficar quieto. Como bom botafoguense. Jamais vai dizer que já ganhou. Coisas que só acontecem, a gente espera até o final para curtir. Mas tem que curtir o momento. O importante é isso, tá tudo dando certo. Se o campeonato terminasse hoje, o Botafogo era campeão. Todo mundo gosta de usar essa frase, usa também. Se terminasse hoje. Então, beleza, galera. Vamos analisar os jogos. Maravilha? O primeiro jogo foi sábado, né? No Maracanã, Fluminense e Santos. O Fluminense ganhou de 1-0, gol de nada mais, nada menos que Cano, para variar um pouco. Perdeu um pênalti. O passe do Ares acho que foi muito bonito para o corpo. Calma, Fabinho, eu vou deixar você começar. Então vamos lá. Fluminense 1, Santos 0. Lembrando que o Fluminense poupou alguns jogadores para a Libertadores, mas mesmo assim conseguiu a vitória e continua aí, na parte de cima da tabela. Fabinho, começa aí, Fluminense e Santos. Menos de 40 minutos, por favor. Não, é coisa rápida. Eu achei que o Fluminense jogou uma Obrigado. partida boa, mas assim, um pouco incisivo. Achei que o time acho que se poupou muito. Acho que era para ser um jogo mais fácil. O pênalti perdido influenciou um pouco e deu uma batida no time. Mas essa jogada do Arias com o Cano, ele já deve ter feito uns 15 gols assim, né? Porque essa jogada do Arias chegar ali, dar aquela cruzadinha meio marota assim, não tem uma que o Cano não vai ali e bota para dentro, né? Mas foi um jogo ok do Fluminense, né? O time, na verdade, os jogadores quase todos jogaram bem. O Marlon voltou, foi bom, uma boa notícia, né? Então foi uma tarde tranquila. Espero que isso se reflita na terça-feira com o Marcelo em campo e o Fluminense começando bem a oitava de final da Libertadores. Maravilha, Fapinha. Pompeu, alguma coisa para falar do tricolor? Não, eu acho que o Fluminense, para mim, que foi também uma incógnita assim, em relação ao que ele vai apresentar, né? Tipo, aquela história, o Santos não ia oferecer muito risco, mas eu achava para dizer que eu esperava o Fluminense mais acima da tabela, essa altura do campeonato. Pelo que já mostrou de potencial, né? Mas Também esperava. Líder, né? Quer trocar de lugar, líder, né? Líder não, mas... Líder não, porque essa pontuação do Botafogo não tem, né? Não existe, é a maior da história, né?
Mas eu imaginava o Fluminense lá com os 33, 34, assim, por aí. Não imaginava com Pensando isso que o Botafogo. que o Grêmio, que tem um jogo a menos, pode se tornar o vice-líder, é o time mais improvável ali em cima da tabela, né? Se tivesse que apostar antes, o Grêmio estava atrás de todos esses. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, por exemplo. Eu vou dizer que o Grêmio acho que não aguenta E ele, do não. Atlético Paranaense também. Eu acho que o Grêmio não aguenta ele, não. Eu acho, minha opinião é essa. Vai lá. Doguinha, o que sobrou para você, Doguinha? Assim, o Fluminense, assim, no último vídeo que a gente fez, nos palpites, acho que botou empate do Fluminense, não foi? Porque eu tava imaginando que o Fluminense não ia se concentrar muito com esse jogo, ia pensar mais no jogo de amanhã na Libertadores. Poupou o time, né? Correu esse risco, porque o gol foi no final do jogo, né? Não Perdeu foi o não. pênalti, Não foi no final, não. Foi foi mais no ou menos final no do meio. jogo. O segundo tempo lá, já quase no final do jogo. Eu apostei no empate, eu achei 1-0 até de bom tamanho para o Fluminense, pelo que ele apresentou também. Mas o Fluminense, a gente já sabe como é que vai terminar o Fluminense. Vai pegar uma Libertadores ali no máximo, no máximo. E assim, ele falou que esperava 33, 34 pontos aí. Não sei, não concordo muito não. Mas enfim, o primeiro turno não acabou ainda e pode terminar lá mais em cima, mais colado no Botafogo, que vai perder ponto agora no próximo jogo. E o Fluminense é uma pedreira. O Fluminense é pedreira agora no sábado, que é o Palmeiras, no Maracanã. Esse jogo vai ser tranquilo. O Fluminense está invicto no Maracanã desde sei lá de quando. Não sei nem qual foi a última vez que o Fluminense perdeu no Maracanã. O Foi Flamengo, o Flamengo. na Foi o Copa do Flamengo. Brasil. O Flamengo, Te mas lembrei então. é jogo neutro, jogo neutro. Trazendo para o mundo real essa pontuação do FAPA de 33, 34 pontos, o Fluminense seria líder, né? Tirando o Botafogo que está fora da curva, enfim, uma competição entre os mortais, né? Que é do Flamengo para baixo, o Fluminense seria líder na pontuação do Rafa. Mas eu também não me assusto com isso. Sinceramente, eu sabia que ia ser primeiro. No máximo, primeiro e no mínimo, primeiro para o Rafa. Outro jogo. Não, porque o Fluminense perdeu, cara, o Fluminense perdeu pro Curitiba, cara. O Fluminense perdeu jogos aí ridículos de perder. O campeonato é assim, vai perder, não vai ganhar tudo. É. Vamos lá, Inter 1, Cuiabá 2. Interessante que o Inter saiu na frente com um golaço, do Bustos, que chute, mas o Cuiabá virou com gol de quem? Ganha um doce quem acertar. É esse aí, Davidson. 2-1 Cuiabá, o resultado improvável, acho que todo mundo errou no palpite. Zebra. Eu acho que eu errei também, eu botei 1-1. Pompeu, surpresa? É surpresa. Mas o Cuiabá também não é uma baba toda dessa, não, mas. Bom, o Inter também está meio. Não sabe o que é ainda também, mas enfim. Foi uma o resultado é surpreendente mesmo. Teve uma Né, o expulsão no Cudê time não... do Inter. Teve uma Desculpa, expulsão no time do Inter. Decorrente do jogo, né? Sim, não sei quem, porque eu não acompanhei o jogo, mas eu vi os melhores momentos. Tinha lá um cara que foi expulso do Inter. Maravilha. Então vamos lá. Cuiabá 2, isso foi péssimo para o Vasco, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque eu estava torcendo para o Cuiabá ser um dos 4, né? O Cuiabá já era, cara. O Cuiabá agora já era. Já abriu. Agora, um jogo maluco da rodada, hein? Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3. Cruzeiro fez 2-0. Atlético foi buscar o empate. Cruzeiro fez 3-2. O Atlético fez 3-3. Jogo legal, né? O Atlético, para mim, decepciona não ter vencido, mas foi um jogo bem legal. Fala aí, Pompeu. 3-3. Eu acho que o time do Atlético assim, não podia ter dado esse mole mesmo, não. Assim, mas eu não sei porque, enfim, coisas do futebol. Cruzeiro, que já foi dito assim, não. Eu também achei um zebrão, tá? Quando eu soube, estava 2-0 o Cruzeiro. Eu falei, alguma coisa aconteceu de estranho aí. Eu acho que eles. Foi mal. Desculpa, vai. Mas o Atlético é muito forte em casa, né? Naquele tapetinho também lá, sintético. Buscou bem e quase virou o jogo. Vai, Fapinha. Não, eu acho que o Atlético deu também se deu uma segurada por causa da Libertadores. Né? Então, acho que isso pode ter influenciado esse resultado. Né? Mas é uma surpresa também, achei surpresa. Então vamos lá. Jogo de 6h30, Corinthians 3, Vasco 1. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo por último. Começa aí, Doguinha. Esse jogo do Vasco hoje é barbada, né? Todo mundo costuma acertar os resultados, né?
Mas assim, o Vasco está melhorando. Não, mas assim, mas o Vasco, apesar de A tudo, Bet está pagando menos que um. apesar de tudo, o Vasco está evoluindo. Tá só tomando porrada, perdendo, mas está em evolução. O Tá. problema é que daqui a pouco não dá mais, não tem mais jeito. Daqui a pouco não consegue mais recuperar. Já tá ficando muito para trás. Mas está melhorando. Assim, o próximo jogo do Vasco, ou talvez o Vasco possa sonhar com uma vitória. O Vasco recebe o Grêmio, que não Grêmio. é grande coisa, que nem a gente acabou de falar aí, em São Januário, domingo, 4 horas. Deve ser o jogo da TV, inclusive, da Globo. Bom jogo para assistir e secar. Cine Trash. Vai, Fapinha. Corinthians 3, Cara, Vasco 1. eu acho que foi esperado, né? Acho que talvez uma galera que tenha acertado 3-1, né? O Vasco melhorou, levou de 3-1. Eu acho que o Vasco ainda não fez gol no em São Januário, né? Não. O Vasco não fez gol em São Januário. Eu acho que vai ficar. Cara, tá muito difícil pro Vasco. Eu acho que o Douglas falou que pode não ter mais jeito. Eu acho que já não tem mais jeito. De verdade, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que só um milagre. De verdade, assim. Eu acho que apenas um milagre. Eu acho que não. Não sei, cara. Eu não vejo de onde tirar. Eu acho que não tem de onde tirar, eu acho. Pompeu. Infelizmente. Porque o problema é que não é um time que está jogando mal, não tem um time ainda, né? O elenco ainda está chegando gente, então assim, é difícil acreditar, mas enfim, Futebol, né? futebol. É. Mas se bem que, por exemplo, o melhor exemplo é o Fluminense, né, de 2009, né? 2009. Mas tinha um time bom. Tinha. Tinham jogadores bons, de alguma forma. Tinha um ou outro ali que podia. Mas Tinha o isso é Conca, difícil. tinha o Fred. Exatamente. É difícil alguém que decide, né? Então, a questão do Vasco vai confiar em quem, né? Nesse sentido, assim, é uma molecada ali que tem talento, mas fica na pressão. É difícil, mas caixinha de surpresa. Eu acho que o grande problema é esse, né? O Vasco hoje tem 9 pontos, o Bahia, que é o primeiro na zona, tem 15, e o Goiás, o primeiro fora, tem 16. Quer dizer, o Vasco já tem 7 pontos para fora da zona. Porque eu acho que do Santos para cima, todo mundo é melhor que o Vasco. O Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional são os próximos. Todos esses vão pontuar mais que o Vasco, não tem a menor dúvida. Eu me apego no Curitiba, né? Que teve uma sequência de 3 vitórias, um empate. Eu acho que se o Vasco conseguisse engatar isso, daria uma respirada no campeonato, começaria a brigar, o psicológico melhora, né? E como o Douglas falou, cara, acho que o Vasco foi melhor ontem. Talvez não dê tempo, mas ontem foi melhor do que o jogo contra o Atlético Paranaense, que muita gente viu melhor. Eu não tinha visto nada, só vi mais correria. Ontem eu vi um Vasco mais organizado. Achei que o Praxedes estreou muito bem, participou bastante do jogo. O Ferreira perdeu uma chance, aí demos logo do Pedro Raul, mas foi um cara que participou muito do jogo. Então, assim, o Vasco deu uma melhorada, em alguns momentos deu um calor no Corinthians. Só que eu acho que eu vou ter que roubar a frase do Botafoguense, né? Tem coisas que só acontecem com o Vasco. O Yuri Alberto acerta um chute lindo, meu irmão, no ângulo, Golaço, sem golaço. defesa. Porra, quem não acerta há meses, deu quer matar, ele vai no Corinthians, mas contra o Vasco ele vai e faz. O jogador, o Paulinho Paula, coitado, nem entrou mal, mas fez um pênalti infantil que assim, acabou com a perspectiva do Vasco no jogo. O Vasco tinha acabado de diminuir o placar, 2-1, estava jogando melhor. Aí o cara vai dar um carrinho com a mão pro alto. Não sei o que passa na cabeça do cidadão. Mas é isso, é torcer para o time ajeitar um pouco e engatar uma vitória, uma sequência inesperada de vitórias, porque para quem ganhou 9 pontos em 17 rodadas, é só um milagre. Mas eu continuo apostando no Vasco. Vasco e Grêmio nos palpites, 2-1 Vasco. Eu Já acho que adianto. o percentual pro Vasco sair é 50%, né, agora, né? Sair? Tava em Ele 90. tem que, dos 22 jogos, ele tem que fazer 11 vitórias. É muito difícil. Mas vamos lá. Fortaleza 0, Bragantino 3. Outra surpresa, né? Apesar do Bragantino estar em ascensão, pô, o Fortaleza perdeu em casa de 3-0, veio numa sequência ruim. Já não é, acho que é a segunda derrota do Fortaleza seguida, né? E o Fortaleza dando uma patinada, o que também é normal. Não tem um elenco muito forte, o campeonato vai andando, 2 competições, em alguma ele vai dar uma fraquejada, eu acho completamente normal. Fala, Doguinha. É a terceira derrota seguida do Fortaleza. Terceira?
Ele Desculpa, colou lá no terceiro. G4. Se ele tivesse vencido o Cuiabá 2 semanas atrás em casa, perdeu de 1-0 do Cuiabá, entrava no G4. Aí na sequência perdeu de novo o Palmeiras fora, que é um placar, né, normal, e Esperado. agora perdeu em casa uma surra do Bragantino. Assim, já caiu muito, já está lá em 11º. Mas chegou a colar no G4. Eu acreditava até no Fortaleza entrar no G4, mas parece que perdeu o rumo. Não E confio vinha mais nele, jogando não. bem, né? O Jogando Fortaleza bem. vinha jogando bem. Um time ofensivo, jogando bem. Pompeu, 3-0 Bragantino. Não, surpresa para mim. Eu acho até que era um jogo equilibrado. Eu acho que o Bragantino não é um time desfigurado, não. É um time que joga, sabe jogar, mas 3-0 foi demais. Papinha, 3-0. Última fase do Bragantino. Só confirmando a sanção aí. Pode surpreender o Bragantino. É. E aí, o grande jogo da rodada, para mim, em termos de qualidade, disputa, eu vou pedir para os participantes para a gente se ater só ao jogo, né? O que foi pós-jogo, só uma pincelada, senão a gente vai passar a noite aqui discutindo e acho que não vai chegar a um denominador, porque tem muita história, né? Fato foi, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2, o Atlético fez um bom primeiro tempo, mas o Arrascaeta entrou, deu um baile e manteve o Filipão sem vitórias. Atlético 1, Flamengo 2. Doguinha, pode falar, você que é o flamenguista da mesa. Você falou no começo aí que eu tô sempre insatisfeito. Tô assim, porque todo jogo fora é sufoco. Todo jogo fora é sufoco do início ao fim. A gente só foi conseguir virar lá o time do Atlético. Porra, o Filipão não ganhou ainda. Não ganhou A gente ainda. não ganhou ainda. A gente tomou um gol lá, quase tomou o segundo no mesmo lado. O time, cara, o São Paulo não conseguiu arrumar o time ainda. Porra, tem um aproveitamento espetacular. Uma derrota, não sei quantas vitórias, 21 mas, jogos, uma derrota. mas o time não convence. Todo jogo fora é sufoco. Todo jogo fora é sufoco. Vamos ver quinta-feira agora. Assim, digo no Brasileirão. A Copa do Brasil também foi. Foi um sufoco lá com o Atlético Paranaense, um massacre do Atlético Paranaense, que não teve competência para fazer o gol, mas foi sufoco o tempo todo. É que a qualidade dos jogadores do Flamengo é acima da média. E aí, num lance ou outro, eles resolvem. Mas o Flamengo não está convencendo nem em casa e muito menos fora de casa. Tu quer ganhar e convencer, cara? Tem que ganhar Claro! só. Ganhar. Ó, eu, como viúva número 1 do JJ, mais do que o Thiago Asmar, muito mais, quero ganhar e convencendo. Foi assim em 2019, porque não pode ser de novo. Lógico que pode. É todo mundo O muito elenco mais é muito velho, cara. forte. Mas muito mais velho. Todo mundo 4 anos mais velho. Mas é o quê? Só o quarteto da frente, o resto atrás. É quase todo mundo diferente. Então não vai É. jogar a mesma coisa, né? Ué, vai mudando as peças. Vai trocando as peças. E o Bota o Atlético é um Pedro. bom time. O Atlético tem um bom time. Um bom time. Bota o Pedro. Pedro tá com gelo no queixo. Pompeu, fala aí. 2-1 Flamengo. Bom, o time do Flamengo também é o seguinte: se tiver, eu acho que o Bruno Henrique, Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol podiam jogar juntos, né? Qualquer time do mundo eles jogariam juntos. Eu não sei se o Douglas concorda comigo, mas e eles não estão na mesma fase que estavam, né, em 19, mas assim, eu não entendo. Só para você ver, o time do Flamengo é tão bom como elenco, né? O time às vezes pode dar uma queda, mas o elenco é muito bom que o Arrascaeta no banco, para mim, é uma coisa surreal, na verdade. Bizarra, Mas né? poupou, ele poupou. É. Jogou meio tempo com cada craque para poupar o time, eu acredito. Ele não, o Arrascaeta não é banco no Só Flamengo, não tem como. faltou um craque, faltou um meio craque, né, nesse jogo aí. No Justamente boxe? é, justamente, né, poderia jogar também. Porque Poderia. o que justifica ele não estar jogando? Ele não está de titular, é compreensível, né? Todo técnico tem as suas preferências, mas assim, essa rotação acho que faria bem para ele também, para todo mundo. E ele é um cara que, quando entra, se não faz gol, ele dá assistência, é um cara importante. Não sei o que está É um baita acontecendo jogador. para ele estar tão
triste assim como ele está, né? O ambiente, independente do episódio em si, né? Ele não está satisfeito com o que está acontecendo. É, não vou entrar em detalhes, já, mas assim, tem um levantamento feito, lógico, por rubro-negros, né? Óbvio que hoje foi o dia inteiro isso, que ele tem a sua chance, ele tem uma minutagem boa pelo Flamengo, né? E talvez ele não tenha correspondido, aí eu também acho que ele tem que respeitar, porque o técnico gosta ou não gosta, e assim, a gente senta e obedece. É, Mas não vamos entrar não, nisso, a sim. gente vai a noite inteira, porque eu acho que são dois fatos. Eu acho que tem o fato de sábado e domingo e já tem um fato novo hoje, segunda-feira, que a gente já discute outra coisa e que, enfim, que eu acho que um tem razão e o outro já não tem razão. Então a gente vai ficar aqui. Vamos bater aqui ao campeonato, senão a gente não estoura o nosso tempo. Fapinha, Flamengo. Tá no Flamengo ainda, 2, Atlético Eu, 1. eu, eu, eu achei que foi uma vitória do talento, né? O Flamengo tem muito talento no time, né? Então, acho que a gente desequilibrou o jogo, né? E eu acho que o Flamengo está numa crescente. Eu acho que, cara, graças a Deus que aconteceu esse problema. Não, graças a Deus, não, mas ainda bem que o Flamengo se desestabilizou. E senão o Flamengo ia Isso, atropelar todo Fapinha, fala o que o coração manda. Fala o que o senão coração manda. O Flamengo ia atropelar todo mundo. Eu acho, na verdade, isso é brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo ainda está num momento muito bom. O Sampaoli está fazendo o time evoluir, né? Está fazendo o time crescer. Eu acho que é uma pena, para o Flamengo é uma pena que isso tenha acontecido, esse negócio do Pedro, né? Eu acho que foi uma besteira, uma coisa que podia ter ficado, inclusive, no vestiário, que essas coisas acontecem em ambiente de futebol, né? Só que não conseguiram controlar, vazou e explodiu essa crise aí na Gávea, né? Eu acho que pode ser que prejudique o andamento das coisas no Flamengo, né? Pode ser que prejudique. O Sampaoli, só para não entender por que o Pedro não está entrando, não tá entrando muito, o Sampaoli sempre preferiu, sempre, em todos os times dele, um atacante de mais mobilidade, né? Não de referência, né? Então é explicável, é entendível que o Pedro, como um treinador que gosta de um atacante mais de mobilidade, não escalhe o Pedro. Então Uhum. acho que é a preferência pessoal do treinador e vai ficar difícil para o Pedro agora, depois que ele criou depois que essa situação foi criada aí. Mas já amanhã já está treinando, tá tudo certo. Olha só, em homenagem ao Pompeu, nós temos ainda 4 jogos para falar. Vou porrão passando os 3 e vou deixar o Botafogo em destaque, tá bom? São Paulo e Bahia, não tem o que falar. São Paulo decepcionou, Morumbi lotado, tá esperando o Ramos, mas esqueceu de ganhar do Bahia e deixou de subir na tabela. Decepção total. Alguém discorda? Então, assim, Graças ao tricolor Marcos Felipe, que está lá de empréstimo, mandou bem. assim, isso que eu ia falar mesmo. Eu vi os melhores momentos desse jogo. O goleiro pegou até pensamento. E ele é do Tá lá para Fluminense, está isso. emprestado ao Bahia. Tá lá para isso, para fazer o Fluminense subir na tabela. O Fábio ano que vem vai para o Master, traz o garoto. Tá, garoto? É isso aí. Assim, América Mineiro 1. Oi, é mais desculpa. um tricolor que sonha jogar no Flamengo para ser campeão. Vamos Tirar lá, próximo jogo. passaporte. Tirar o passaporte. América Mineiro 1, Palmeiras 4. Novidade nenhuma, o Palmeiras parece ter passado pela turbulência, se ajeitando, Rony 2 gols, massacre do Palmeiras, né? Continua ali junto com o Flamengo, olhando para o Botafogo. Longe, mas olhando para o Botafogo. E aí é justo. Goiás 1, Grêmio 1. Goiás saiu na frente, o Grêmio foi empatar nos acréscimos, quer dizer, também acho que foi uma decepção, porque está ocupando, era até ali o vice-líder, né? Pode até ser ainda, mas empatou um jogo com o Goiás que não pode. Quem quer ser campeão, quer continuar atrás do Botafogo, teria que ganhar. E aí, vou deixar o Pompeu dissertar à vontade. Botafogo massacrando 4-1 no Curitiba. Curitiba fez um golaço, um ex-vascaíno, Bruno Gomes, né? Porra, um gol lindo. Golaço. Mas o Tiquinho fez 2. É Sauer, né? Fez um golaço também. O primeiro Sabe? gol do Botafogo foi muito bonito. 4-1 Botafogo. Botafogo, ó, o tricolor tristinho, o flamenguista revoltado e o palmeirense com certeza chorando. Fala aí, Pompeu. É contigo. Bom, não, em primeiro lugar, essa questão da fase do Botafogo. A gente fica. Seria impossível o Botafogo manter a média que ele está. Eu acho impossível. O Botafogo vai terminar com 100 pontos, sei lá. Mas a gente fica sempre esperando quando vai dar essa queda. Vai ser fora, vai ser dentro, vai ser num clássico, o Botafogo ainda vai pegar todo mundo de novo, todo mundo, né, o pessoal que está subindo, enfim, os principais concorrentes, na minha opinião, ainda enquanto
time, né, e elenco que ainda é o Flamengo um pouco acima do Palmeiras, assim. O Palmeiras, eu acho que teve nessa mudança de temporada aí, teve perdeu mais gente boa, assim. Enfim, mas então tem isso. Eu acho que a torcida está jogando junto, mas eu fico imaginando a cabeça, né, esse aspecto emocional também dos jogadores. Os caras estão entrando, eles estão dando o melhor. Isso que é legal ver. Eu acho que a gente vê isso. O time não é o melhor time do mundo, não tem nenhum craque, mas está todo mundo fazendo o que tem que ser feito, está com uma disciplina tática, está acreditando no que vem sendo feito já desde o ano passado, né? E nesse sentido, assim, o líder e o lanterna são SAFs, né? De uma certa forma, a parte assim de pesquisa da SAF do Botafogo está funcionando. Isso podia não dar certo, né? O Botafogo pegou alguns jogadores que não têm um histórico tão grande aqui, mas que vieram e estão jogando muito bem. A espinha dorsal do Botafogo, o Adrielson, com o Eduardo e o Tiquinho, e o próprio Perry no gol. Mas, assim, outros jogadores estão se destacando. Então, o Botafogo tem isso, assim, aquela um pouco de ansiedade para fazer o gol, e tomou um golaço, e depois tudo deu certo, né? O cara está na hora certa, no lugar certo. Então, só alegria. Não podia ter nada melhor na rodada de ontem, assim. Não, o Botafogo mostra jogo após jogo que realmente vai ser difícil escorregar. Quando você, o Botafogo não vai, vai. E tá ali, 12 pontos na frente. Pega, Douglas, ou não pega? Assim, o Botafogo tem que continuar torcendo para o Flamengo, continuar nas três frentes, pelo menos nas outras duas, né? O Palmeiras na Libertadores, o Fluminense também na Libertadores, manter esses times aí, esses postulantes a incomodar o Botafogo, torcendo que eles continuem ocupados em outras frentes, porque aí o Botafogo tem uma chance maior de, no mínimo, manter essa distância aí, pelo menos isso, essa gordura. Mas, assim, repito, eu ainda acho que falta muito campeonato, falta mais de um turno, e Sim, nós vimos esse concordo. ano na Inglaterra um exemplo assim perfeito do que pode acontecer com o Botafogo. O Não, Arsenal com o abriu. Botafogo tudo pode acontecer, mas eu concordo com É, você. Assim, você está dando o diagnóstico que o Abel deu depois do Botafogo e Palmeiras. Ele falou isso, meio cabisbaixo, assim, porque ele perdeu a invencibilidade naquele jogo lá, né, não, e ele falou: o Botafogo não vai descansar, não está jogando Copa do Brasil, não está jogando. Assim, ele não considerou muito a Sul-Americana, mas americano. realmente, assim, é uma vantagem, eu concordo com você. Assim, E, a outra vantagem, desculpa te interromper, é que aqui no Brasil não tem um City. Eu acho que o time mais confiável do momento, tirando o Botafogo, é o Palmeiras. Voltou ontem a dar sinais de ser mais confiável que o próprio Flamengo e o Fluminense. Mas não está longe de ser um City. Então o Botafogo provavelmente vai lograr êxito, né? eu acho que ele está dando sorte porque, se você reparar, o próprio meio de campo, né, o pessoal o Danilo já entrou, o Marlon já entrou, o Lucas, quando entra, as pessoas que estão entrando estão dando conta do recado, não está caindo muito o nível, né? Porque geralmente acontece isso. O Botafogo essa história não tem craque, e às vezes tem que torcer para questão de cartão ainda e contusão. Torcer para ninguém se ferir aí, né? Porque também começa a caça, né? Mas É. vamos nessa. Eu, eu, Papinha, eu acho o seguinte, eu acho que, cara, o Botafogo está com muito com a mão na taça. Por quê? O meu raciocínio. O Botafogo já está com 43 pontos, tem mais 2 jogos, né? Eu acho que são jogos relativamente fáceis, né? Pode ir a 49. Com 49, o Botafogo fazendo 27 pontos no segundo turno, né? Que seria uma queda considerável na pontuação do Botafogo, de 49 para 27, né? Ele seria campeão, porque nunca o time que fez menos de 76, mais de 76 pontos perdeu o título, né?
Então, eu acho que o Botafogo... E a média dos segundos colocados está baixa. Então, os segundos colocados teriam que ter uma arrancada, né? Muito Grande. forte, grande. E o Botafogo, mesmo caindo, ele provavelmente ainda seria favorito, mesmo com os outros times arrancando. Então, acho que, cara, se o Botafogo ganhar os próximos 2 jogos, para mim, favas contadas. Favas contadas mesmo. Mas tem aquela história. Quando algum de vocês podem também, o Rafa, vocês podem cair pela frente aí. É natural, alguém vai cair, né? Só vai ter um campeão lá. Então, ainda vai ter gente com apetite para recuperar alguma coisa, sim. Né? Talvez tenha uma emoçãozinha, mas acho Deixa o Douglas falar, ó. Douglas está. Senão vai perder o time. Eu vou desenhar o que o Rafael falou aí agora. O Botafogo, ele tem 14 vitórias. O Flamengo, que está em segundo, tem 9. Se o Flamengo ganhar os próximos 4 jogos, diferença de 12 pontos, né? Ganhar os próximos 4 jogos, o Botafogo perder os 4, o Flamengo ainda assim empata em número de pontos, mas não passa o Botafogo no número de vitórias. Então o Botafogo tem 5 rodadas de vantagem para o segundo colocado. É muita coisa. É muita coisa. Eu não vou dizer que o Botafogo já isso, e o Flamengo tem... Só para fechar aqui. Claro. O Flamengo ainda tem a Libertadores, que é a Copa do Brasil, que é muito favorito, né? E a Libertadores, né? Que eu acho que as quartas de final vai ser o ponto-chave para o Flamengo. Se o Flamengo passar das quartas de final, vai ser campeão, para mim, né? Então, o Flamengo vai se concentrar nessas 2 competições, eu acho, nos próximos meses, próximas semanas, né? Então, é difícil que o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras foquem nessa... E eu não vejo o Grêmio com força para chegar no Botafogo. Papi, só uma observação, você adiantou o assunto, mas se o Flamengo passar do Olímpia, enfrenta quem? O vencedor de Fluminense Argentino Júnior. Aí já é quarta de final. Eu acho que é o único time no Brasil, vou ser bem claro, o único time no Brasil que tem superpoderes para eliminar o Flamengo. É uma mística ali. Então a final antecipada a gente tem daqui a, sei lá, um mês. Daqui a 20 dias. 20 dias, final antecipada. Está resolvido a Libertadores. É isso aí. Dá tempo do Flamengo correr atrás no Brasileiro, então. Não, para o Fluminense não, porque o Fluminense pode perder para os outros ainda. O Fluminense não pode perder para o Atlético. Pode. Entendi. Mas para o Flamengo não. O Flamengo só pode perder para o Fluminense. Só para o Fluminense. Loucuras à parte, galera. Muito obrigado. O Douglas tem para concordar com isso, não é? Claro que não. Você é louco. Tô vendo. Não pode perder para o Fluminense. Papi, se concentra no Brasileiro para garantir a vaga na Liberta. Vai por mim. Like, se inscrever, curtir. Mas por isso que eu acho que o Botafogo é campeão. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão se ganhar os próximos 2 jogos. Caraca, Pompeu, se eu fosse você, amanhã numa rezadeira. Isso não vai de coração, tá? E nem sensato. Isso aí é pura, meu irmão, secando o Botafogo. É ciência. Tá usando ciência. Matemática. A gente teve um empréstimo de um matemático hoje, ficou mais fácil para entender. Valeu, galera. Vamos fechar por causa do tempo. Um abraço a todos. Obrigado pela sua participação. Valeu. Contamos com o seu retorno. Valeu, Rafa, o tricolor maluco. Valeu, Douglas Flores. Valeu, abraço, boa noite. Saudações. Vai, ô mal-humorado. Porra, eu que tô em último, tô rindo, porra. Vai rir, cacete. Valeu.